serve a história? Hoje é tudo filmado. Hoje é tudo registrado. Opa, tudo bem? Qual que é o seu nome? Jefferson? Era ele, né? Jordânia. Era ele, né? Qual que é o seu nome? Francisco. Toloso. Gente, vocês que chegaram agora, a gente deu início assim, a ideia dessa aula, fazendo uma pergunta para cada um de vocês, assim, o que vocês pensam, o que vocês acham, para que serve a história? Para você, acho que é início, assim, só tem que responder essa pergunta. Por que serve? História? Isso. Assim, bem rápido. Ah, é? Deixa eu voar, então você está pensando aí? E aí, tudo bom? Prazer. Beleza. Ô, Jefferson, o que você disse pra lembrar as coisas antigas. Pode falar. Ao lado do Clube 12. Então, estou passando convite, tá, gente? Porque o secretário de Educação precisa passar pelo mesmo, tá? Quem está falando hoje é, não sei quantos anos do nascimento do poeta Luci Souza, que é daqui, né? Nosso, né? Então, está tendo aniversário, então vai ter uma parte cultural, vai ter um pequeno vídeo sobre, vai estar falando sobre esse, né? Artista que é daqui, grande poeta, né? Inclusive, nome da biblioteca de onde eu estudei. Então, Biblioteca dos Estudos. exatamente. Então, né? Então, eu estou trazendo para vocês, a gente define, tá? Começou agora, dá tempo para a gente ir, ele fez esse convite pessoalmente. Vai ter rango lá, tá tudo junto? Eu não sei. Um outro bom motivo. Isso eu não posso dizer. Depois pode até esquecer de dar o Clube 12 é aqui nesse curso, é ao lado, né? Todos sabem onde é a Academia Catarinense de Letras, ao lado do 12. Uma casa de Rio de Janeiro, né? A pé? Não, porque ele é o evento, a gente vai ter. Exatamente. É o evento, a gente vai ter cultural, apresentação cultural, vai ter vídeo, que é no vídeo, vai falar, né, sobre ele, etc. Então, vai ter uma comemoração, né, do artista catarinense. Souza, vocês definem, eu vou falar para todo mundo e aí a gente fica em aberto. Aí eu faço a pergunta, vocês vão ficar. Muito obrigado, viu? Fazer uma votação aqui. Até chegar lá, acabou. Não. O que vocês querem, gente? Vocês querem vir assistir a minha aula ou ir lá no Poeta do Sul? Tá, então tá aqui. Eu quero assistir a aula. Ele fala que não sai com nenhum. Porque vai ser a decisão da turma, vai estar lá. Então, enquanto isso, o tio vai. Tá, deixa eu ver, Jefferson falou em relembrar as coisas antigas, não é? Tá, gente, ó, quem chegou agora aqui foi a senhora, prazer, Dona Jordânia, você se chama? Raimunda, tudo bom? A gente começou assim a aula, né, você pegar o fio da meada, com essa pergunta assim, para que serve a história? Para relembrar o passado. Para relembrar o passado.
história. Ah, foi você, dona Yara. Barcos naufragados. Você viu que eu liguei aqui com relembrar as coisas antigas, né? Porque eu acho que é tudo isso que a senhora falou agora há pouco, né? Quando você estava falando dos barcos da ilha e tal. Exatamente isso. Estão, né, completos de razão. A história também é para relembrar o passado, as coisas do passado. Quando você falou de barcos naufragados, você está falando de uma coisa que se chama, para a história, né? Monumento. Monumento é uma fonte. E para o exercício do trabalhador, para o exercício do historiador, fontes são o que há de mais precioso, né? Por quê? Porque as fontes que vão legitimar, que vão fazer com que o meu trabalho de historiador sejam do mesmo nível do trabalho de um cientista da medicina, de um cientista da tecnologia, de um cientista da área jurídica, do direito. Essas são as fontes que você mostra, as fontes são o seu objeto de legitimação, aquilo que você diz, não, aqui está dizendo, aqui está a prova da minha hipótese, do que eu estou falando, que pode ser, que foi assim que aconteceu. Se, por exemplo, se tinha barcos naufragados lá, eu posso dizer com certeza que algumas pessoas trabalharam nesses barcos, né? Velejaram, não é? Posso dizer com certeza? Então, exatamente isso. Isso são as fontes. Deu para sacar a ideia de fonte? Sim. Por favor. Até, por exemplo, a história do passado, por exemplo, que foi de ruim, a pessoa não aproveita mais, né? Pode consertar no frente, né? Digamos assim, não quer. Mas não errar no presente, né? No passado você errou, aí você tem alguém passado, por exemplo. Isso é filosofia pura, né? Essa ideia de você aprender com os erros do passado, né? Você enxergar coisas que foram feitas, né? Tipo, fazer igual hoje é muita sacanagem. Isso é supra-sumo. Hoje filósofos falam que o que nos resta é o cotidiano. O que realmente faz valer a pena a vida são os momentos que você está vivendo agora, sabe? Oi, professor. Você está aí? Não, eu estou auxiliando. Ah, tá. E agora eu vou falar o que podem ser essas fontes. Essas fontes podem ser monumentos e podem ser documentos. Agora vamos traduzir isso, né? Monumento, a gente já sabe que é um bairro. Alguém, se não falar nada, me cita um outro monumento. Oi? Mazinga? Exatamente. Né? Os fortes são monumentos também. Um outro monumento. A dona Elza, esqueci o seu nome. Elzabeth falou uma outra forma de monumento. Talvez até sem querer. Antepassados. Né? Existem duas formas de monumentos de fontes históricas. Os monumentos fortes, né? Os barcos, e deixa eu ver, essa escola, sabe? E o que diferencia é esse outro tipo de monumento, que relembra o passado das pessoas que se foram, nossos entes. Oi? Os túmulos. Os túmulos são monumentos também. Oi? Se você morreu, e aí fica o Cid, vamos fazer o quê? Queimar? Jogar na bala? Tem que enterrar, não tem? E aí? O Cid foi um bom sujeito, menino bom. Não fez umas coisas direito, morreu cedo.
passando por lá, aqui, eu conheci ele, eu dei aula para ele, cara, passando lá. Dei aula para ele no dia lá e tal. Isso é uma forma de memorar também, de relembrar, não é? Então isso também é monumento. E o resto que eu não falei, que seria documentos. Agora, se eu não falar nada, documentos, desculpa, eu te interrompi, você queria falar, né? Eu não sei se vai ter uma forma de documento, porque na maioria das lá tem o que ele fez, o que ele foi, quando ele morreu, é uma forma de. Como é que é o seu nome? Rafael. Rafael, você está repleto de razão. Quando você está no exercício de historiador, todos os monumentos são documentos também. Por quê? Porque para você escrever, para você transcrever, redigir, criar um trabalho, você precisa escrever isso. E você escreve e esses objetos, essas fontes, que são monumentos, que são os documentos que eu ainda não falei, são documentos, mesmo os monumentos. Né? O monumento é para a gente poder dialogar, dar sentido numa palavra. Agora, quando falar em monumento, já pode dizer assim, não, monumentos são fontes históricas que fazem relembrar o passado, uma herança do passado. Quem falou isso aqui quase parafraseou um francês lá de 1900 e bolinha, que ele, no texto dele, ele escreve em herança do passado, relembrar o passado. Eu quase acertou assim, conforme a tradução para o português, exatamente como ele escreveu. Que legal, né? Documentos. E aí, diz um documento aqui. É uma carta da vida da menina, aí volta lá. Acho que é assim. Tem dois lados aqui. Completamente. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito atrasado. Você já falou. Tudo bem? Tudo. Feliz. Atrasado. É? Tá, depois você tenta falar uma coisa assim. Recapitulando, o que a gente está falando? A gente está falando para que serve a história. Sabe? Aí, o que aconteceu? A gente chegou a dois denominadores comuns. A duas verdades. Que existem formas de se relembrar do passado. Uma delas são monumentos e a outra são documentos. Monumentos, você pensa já fisicamente. Você já pensa em fortes, você já pensa em colégio. Exato. E documentos, fala um documento aí. Documento, registro de um imóvel ou de alguma outra coisa. Registro. Certo, né? Tá. Isso vai me ajudar a dar uma aula que eu preparei para vocês. O que estamos entendendo então? Que a história serve para memorar, para relembrar, entre outras coisas, né, o passado. Certo? A gente já pode falar isso. Não vai estar errado. E que, para o exercício do cientista, do historiador, o objeto de trabalho dele são as fontes. E as fontes se dão em duas partes: fontes documentais e fontes de monumentos. E esses documentos podem ser registros, podem ser fotografia, a carta de carnaval, a certidão de casamento, pode ser aquela carta que você mandou para o seu amigo. Eu, para pegar minha pensão, exigi 3 cartas do endereço da minha casa. O meu não tinha, está lá enrolado até hoje. Está no arquivo, foi arquivado. Aonde foi
sabia para onde da Bahia? Bahia é grande. É Salvador? Salvador mesmo. É. E o lugar, assim, que está. Sabe? Você fora, né? Tá, pode. Fora, sei lá. Podia pegar o endereço. Aí como eu não tenho essas benditas cartas no meu nome, com o endereço da casa que eu morava, não tive como provar, tá lá, foi arquivado ali. Será que não tem nenhum órgão público que se responsabiliza por essa procura, né, para as pessoas? Mas eu não Aqui tenho no fórum do centro tem assistência social ali embaixo, que eles fazem bem alguns. Eu tenho uma. Não, não é telefone, eu sei lá. As coisas não falam. Ali no fórum, aqui no fórum, né? Você vai perguntar para ela, eu preciso de uma ajuda, de uma assistência social, me ajude a encontrar os documentos que eu preciso para me aposentar. Mas que estão lá na Bahia, eu não tenho condições de viajar até lá. Eu peguei todos os documentos que eles pediram, peguei o cartório aqui, peguei o fórum, mandei, peguei uma autorização da minha irmã, está responsável lá da caminhão dos papéis, mas ela exigiu que você de 3 cartas comprovando o endereço, comprovando que eu morava com ele. Eu não tenho o quê. Quando eu morava com ele feliz, eu não recebi a casa de ninguém, porque meu pai morava perto de nós. Mas eu falei, eu expliquei pra ela, eu fui na Bahia 2 vezes no ano pra outra. Mas eu dei uma carta, qualquer carta tem que ser uma carta comercial. Uma carta escrita. Com registro daquele cara. Então pega o CEP, manda o teu endereço lá onde é que você quer, manda o teu nome fictício, inventa uma carta pra você. Manda assim, Não é bom isso, mas dá pra fazer. Aí tá lá em Romas que foi arquivado, que nem. eu acho que não vai dar endereço, é posterior e manda o carinho do... Mas eles sabem que você não se encontra lá. Sabe, eu moro aqui. É minha irmã que tá caminhando os papéis, que foi autorizado pra ele. Nem uma hora você comprou um cartão. Nem uma hora. Não, minha filha, eu vim começar a ter cartão aqui, não, eu não. Porque quando tu pode mandar pro bar, A coisinha que eu comprava eu não tinha. tem alguma coisa, pode mandar Não pro tenho bar. nada. Tá, Você podia tentar entrar em contato com alguma pessoa que talvez esteja, que você conheça, que morava por lá. Na época que... Faz uma declaração, não, pode ser parente. Isso já é um primeiro contato que pode te gerar informações muito preciosas, né? Tipo, tem alguém morando lá, o que fizeram no lugar. Não, ele mora dentro da. Eu fui a outra passagem. Uhum. E eu fui no mês de maio, ele morreu em março, né? Aí eu fui em maio e em junho voltei de novo lá. Então, talvez um documento que comprovasse que ele morava na casa. Tem? Tipo, Tem água, luz, tudo. certidão de obra. Tudo isso é com ele já. Isso já... Oi? O que tá pegando é só 3 cartas. É comprovar talvez que ela ainda que eles achem ainda que você vai lá. Se fosse um deputado lá, não precisava nem da carta. É brincadeira. Quando o Renato morreu, o senhor estava com ele, por que eu me separei dele? Ah, me separei porque ele bebia demais. Ele vai explicação. Tá, mas ele não tem nenhum outro dependente? Não. Então, só questão de você pegar férias, você vai com você. Eu já tinha pegado o pedido da sonda aqui, claro, Mas eu queria duas vezes, não consegui. Eu também tive que ir de novo e não consegui. Aí haja dinheiro, né? Eu vou... Não, mas a gente tem tempo ainda. Temos meia hora ainda. Achei que... Mas eu vou usar esse exemplo que só me permite, dessa conversa que a gente teve agora, para dar a próxima parte da aula, né? E vamos usar assim como estudo de caso, né? Olha, o grande
lei de fonte. E a gente já conversou um pouquinho, agora é a parte. Então, a gente vai usar o caso da Raimunda para dar continuidade na aula. A gente vai falar agora de memória. Vamos falar de memória individual, de memória coletiva, né? A gente estava estudando documento e monumento. Essas duas coisas são memórias, né? Monumentos são memórias, né, que eu vi esse colégio, por exemplo, onde as pessoas passaram por aqui, estudaram, antes, até um colégio com divisão entre, né, masculino e feminino. E as pessoas guardam memórias disso, né? Quem passa e vê os barcos naufragados lá no sul da ilha, vai ter uma recordação. Se a pessoa morava lá, vai ter uma outra ideia ainda mais próxima, né? Tipo, de repente até viu o negócio acontecer. Todos nós escutamos o caso da Dona Raimunda, certo? O que ela relembrou, o que ela falou, o que ela disse pra gente, partiu dela, não é? Partiu da ideia dela. Partiu do que aconteceu, no caso, foi uma situação de vida que está acontecendo, que você está precisando de um documento, né? Um documento que memore as coisas. Um documento que faz lembrar algumas coisas que talvez tenham sido esquecidas, que não poderiam ter sido esquecidas, nunca. Inclusive, estão te fazendo falta agora. Desculpa, eu me perdi. Recapitulando. Esses documentos são coisa muito séria. Você está em mente, né, do que você pode usar depois legalmente, por exemplo. Voltou. O caso da Dona Raimunda, né, uma memória dela, única, só. Né? O que você lembra, o que você está nos contando sobre o assunto. Eu, a senhora, ela também, eu vi que o senhor, que a professora, todo mundo, nós aqui falamos a respeito, né? A gente dialogou com o que ela falou. As pessoas mais distantes não falaram muito. Então, mas o que essa equação vai gerar para o nosso entendimento de memória individual e memória coletiva? Entendimento a respeito da história dela? Isso. Eu acho que a falta dela ter guardado algum registro, alguma coisa da época que ela viveu lá, com ela. Olha, eu concordo com você. Você concorda com ela? Você concorda com ela? Entendi. Você pode repetir pra ele? A falta dela ter guardado alguma documentação, alguma coisa que registrasse a época que ela morou lá e no caso que aconteceu. Talvez ela Pelo que ela me falou, eu entendi isso também que ela falou com você. Sim, então, mas olha só, desculpa, Rafael. Isso é memória coletiva. O que você, eu, em geral, aí, entende, percebeu sobre o que ela falou. Cada um de nós vai ter uma ideia sobre isso, é fato, né? Eu vou falar de um jeito, você do outro, ele do outro. Cada um de nós vai ter mas vão ter coisas que vão ser iguais, né? Todos nós concordamos que o que está acontecendo com ela é falcatruagem. O que está acontecendo com ela vai ter uma injustiça, não é? Isso é a nossa memória coletiva. Todos nós. Isso é o instrumento puro. Isso é o que os historiadores procuram identificar, os historiadores sérios, aqueles que pesquisam, né? Não apenas exercem o trabalho de professores, que é um grande trabalho, que é um lindo trabalho, eu adoro, mas que também pesquisam, que também fazem um trabalho científico, procuram identificar nas fontes, né? O que a gente tem de memória coletiva aqui. O Sr. Francisco escreveu sobre o assunto da Raimunda, você também escreveu, Rafael, eu, Sidney,
explicando isso, eu posso descrever com uma certa realidade, né? Que não, todos nós aqui concluímos, achamos, eu percebi, por mais que cada um de nós escreveu de uma forma, mas eu percebo que de 5 que escreveram, 4 falaram que Dona Raimunda estava sendo prejudicada. Então eu posso falar, eu posso chegar e posso dizer isso, né? Isso é verdade, né? Não é? Não é? Verdade? Isso é verdade, não é? Isso é a memória coletiva. Não que eu elegi ela. Não é uma questão de não, isso é memória coletiva e o resto não é. Não, isso eu percebo que seja. Isso, você está entendendo? Todo mundo tá difícil, está claro? A minha conversa com vocês, tá bom? E você está entendendo? E para isso, esses são instrumentos que a gente busca nos documentos e nos monumentos. Normalmente os monumentos, eles nos levam a uma memória coletiva. Coletiva é quando todo mundo concorda com o mesmo assunto do texto, digamos, da história. Não, tem um erro aí só de mais simples. Não precisa concordar. As pessoas não precisam concordar com uma com as outras. Não, eles têm algo a dizer sobre. Ah, tá. Sobre alguma coisa do assunto, algum detalhe do assunto. Isso. Né? No outro exemplo que eu dei quando você estava aqui, lembra que eu cheguei e dei um tiro na égua, né? Chegar aqui, ó, dei um tiro no si. Todo mundo que está aí vai ter uma ideia sobre o fato que aconteceu. Dona Raimunda vai ter que esse dia estava puxando aqui a arma dele. Aí, só que eu fui mais rápido que ele e tal. Mas só que todo o resto, não, o professor maluco, né? Chegou e acabou falando dentro da sala de aula. Dona Raimunda viu. Né? Foram descobrir, ele estava me devendo uma grana, estava preocupado com o rolê lá e eu sei agora. Você está entendendo? Não é uma questão, eu não estou legitimando nada aqui, né? Tirar de alguém isso nunca, né? Não, isso é feio. Mas tem gente para defender, melhor exemplo. Muito obrigado. Mas mesmo assim não justifica, não se torna melhor que o outro, né? Por mais que seja um caso, né? Sei lá, que ser estupro, sabe? Uma coisa que você quer matar mesmo o cara, não é? E aí, você entende por que não pode ser o que todo mundo concorda? Pô, vocês iam me incriminar, eu um paredão, por causa de todo mundo, que ninguém foi tirar saber, só falou. Eu vi. Então não é sempre que todo mundo concorda, mas todos vão saber sobre, né? Isso vai ser a memória coletiva, memória individual, cada um vai dizer o que viu, o que pensa, o que lembra, enfim, o que quiser falar sobre, né? E isso são, né, monumentos, e nos monumentos a gente percebe mais isso. Por exemplo, aqui no Colégio Silveira de Souza, eu tive uma aula com o professor de Jordânia, 50 anos atrás, pô, legal, uma zona, viu, cara, né, só teve perdendo tempo, enfim, cada um vai ter uma ideia sobre, vai ter o que lembrar. Assim, recapitulando, só para a gente ir embora feliz. O que a gente conversou hoje? Para que serve a história? Para relembrar o passado. Lembrar o passado. Bem lembrado, Dona bem lembrado, lá nos fins, lá nos documentos dele, lá nos monumentos. Já lembrado do documento. Assim, o que eu gosto dessa experiência, né, que essa está sendo a minha primeira experiência em sala de aula como professor de história, né? Eu já dei aulas de cidadania, dei aulas de informática, eu tinha dado aulas de história, mas não com caráter de professor de história, mas sim como um auxílio, sim como, uma outra forma. E eu sempre pergunto o que vocês acham da minha aula,
Ah, Se gosta. Ô, gente, eu acho que eu encerro aqui. Não sei se vocês têm perguntas. Puxa, ó, 20 minutos. A gente pode correr lá pro Cruz de Souza. Não, lá na academia de... Isso. Então a gente vê a fala Vai ter qualquer. do secretário, ó. Ela falou nossa língua, hein? Falou nossa língua, hein? Ué. Uma palestra a gente vai ter lá, né? Eles são... Professor, eu queria falar um pouquinho da história. Ali no fim. Eu não me preparei para essa aula. Eu não, sinceramente, não gosto de... É palestra, a gente tá dentro lá. Posso falar assim, mas de outro caráter. Um caráter mais para a história. Porque o que é a pré-história, né? Para a academia, a pré-história pode ser... Você viu o filme Guerra do Fogo? Não, isso não vi. Já Ah, viu? não. Então eu tenho que pegar Guerra do Fogo. Fala tudo sobre a pré-história. Lindo o filme. Você gostou, assim? Eu sou professora de arte. Por isso que eu amo. Que massa. Mas você trabalha com pré-história? Trabalho do alto e Você, pré-história. você marca Ah, é ali na quando vai ser um colegiados e tal, porque na academia você estuda história documentada mesmo, assim, né? História de escrita e tal, né? Socrático. Não, assim, ó, o endereço seu, de uma pessoa amiga sua, seu parente, o endereço de outra pessoa, não o seu. Ô, dona, vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora é casada? Então, eu acho que você está banhando. Não conheço nada. Esse não me... Você tem direito, de qualquer maneira, você tem direito de pensão. Mesmo esse endereço seu aí não tem nada a ver. Eu sei disso, fala isso pra eles. De qualquer Você não lugar. tem como trabalhar também. Imagina. É errado. Aqui fora. Faz assim, ó. Telefona, chegar no hora, faz registro de documentos. É lá no trabalho. Pede para eles mandarem você está precisando de Manda sair do arquivo. via postal, né? Eu sei, já peguei 2 vezes. Aí você, em vez de você mandar o endereço pra cá, você manda lá pra cá, com o teu nome, com o teu pra cá, e manda. Vai receber. Aí eu vou dar pra você, tá? Porque ela pessoa tá com algo tem filho, aí tudo bem, você é um pouquinho complicado. Mas tá, mas Hoje Aí, é... pessoal, essa é lição uma aí, ideia ó. que eu tô dando. Turminha, só um pouquinho, ó. Vamos lá? Vamos lá se preocupar, ver o secretário, Legal. vamos? Deixa eu ver. Essa é uma palestra que está tendo lá, né? Aham. Do Aniceto de Souza. Isso, da também. história. Também. Provavelmente vai mostrar os trabalhos de GPA e secretaria. Você já viu? Você Gostei, gostou? né? Gostei. A gente já enquete lá na enquete lá. Quem anima de ir lá? Sim, não?